Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Eu sou o professor Guilherme Hartmann. Estamos aqui estudando prática processual constitucional. Bom, eu sou advogado há 20 anos, atuo na advocacia privada, dou aula de processo civil na Universidade Federal do Rio de Janeiro, no UFRJ, fiz mestrado e doutorado em Direito Processual, né, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, na UERJ. E também participei dessas duas obras, Petições e Prática Civil, sexta edição da editora Ridel, 2024, e o Competência no Processo Civil, da editora Juspodium, que está aí, é um livro esgotado, mas está aí para sair uma segunda edição em 2025. Né? Já está aí no forno para sair. Bom, qualquer dúvida que vocês tenham, eu passo o meu Instagram, Guilherme K. Hartmann. Fica aí uma forma de contato, já que a nossa aula aqui é online. Nós estamos a trabalhar a prática processual constitucional, né, o tema do direito constitucional dentro do processo, no viés prático. E hoje eu quero falar com vocês sobre o tema do controle difuso de constitucionalidade. É claro que no âmbito do direito constitucional você estuda isso a fundo, né, dentro ali de um professor ou professora de direito constitucional que vai evoluir o assunto, né, dentro desse segmento constitucional, dentro da temática de controle de constitucionalidade. Aqui a gente vai trabalhar esse assunto, claro, repetir algumas questões, algumas classificações, mas o intuito é analisar na prática processual como isso funciona. Que órgão jurisdicional pode fazer esse controle? Será que o STJ pode? O STF pode? Os efeitos disto? Né? Como isso se dá na prática? Esse é o objetivo, inclusive, no pensamento do advogado, para arguir uma inconstitucionalidade, por exemplo, de uma norma no caso concreto. Bom, vamos em frente. Então, eu abro a vocês o tema controle difuso de constitucionalidade. O que é o controle de constitucionalidade? Só uma passagem rápida. É, na verdade, a ideia de você trabalhar a supremacia da Constituição. É premissa. A Constituição é a lei maior. A Constituição é o texto normativo no ápice do ordenamento jurídico. Então, todas as leis infraconstitucionais, decretos e tudo mais, infra é abaixo da Constituição, devem guardar respeito, né, ao texto constitucional. Essa é a ideia base. Para falar de controle de constitucionalidade, é porque a Constituição está acima e as leis inferiores têm que guardar respeito a ela. Pois bem, controle de constitucionalidade é um mecanismo de verificação da compatibilidade da lei infraconstitucional à lei maior, ao texto constitucional. Então, volto a dizer, né, pressupõe a supremacia da Constituição e a ideia base é verificar a compatibilidade, num teste de compatibilidade da lei infraconstitucional com o texto da Constituição. Existem várias formas de realização desse controle. Tá? Por exemplo, o controle de constitucionalidade ele pode ser preventivo ou repressivo. Preventivo é quando a lei sequer entrou em vigor e já é possível realizar um controle de constitucionalidade. Repressivo é quando a lei já existe e é feito um controle de constitucionalidade. Tá? Então, veja que existe controle prévio e controle posterior de constitucionalidade de uma lei. O controle que a gente vai trabalhar mais aqui é o controle repressivo. A lei já existe e vai ser feito um controle de constitucionalidade posterior. Além disso, outra classificação, o controle de constitucionalidade pode ser político ou jurisdicional. O controle político é realizado, por exemplo, pelo Poder Executivo, quando o presidente da República faz ali um veto presidencial a um projeto de lei. Veja, aí nós estamos a trabalhar inclusive de um controle preventivo político. Agora, o controle jurisdicional é aquele realizado pelo Poder Judiciário e é esse que nos interessa. Nós estamos a tratar de um controle jurisdicional porque a lei vai ser controlada por outro poder, no caso, pelo Poder Judiciário, que vai poder atestar que aquela lei é inconstitucional. Além disso, uma outra classificação que é feita quanto ao controle de constitucionalidade é quem pode realizá-lo. E aí temos o controle concentrado de constitucionalidade, que é aquele que se concentra num órgão jurisdicional, como, por exemplo, o controle concentrado exercido pelo Supremo Tribunal Federal numa ação direta de inconstitucionalidade. Né? Veja, artigo 102, 1A da Constituição.
Então, veja, é uma ação que é ajuizada diretamente no Supremo para questionar a inconstitucionalidade de uma norma. Então, a competência é concentrada no Supremo. É o chamado controle concentrado. Agora, ao contrário do controle concentrado, vem o tema que está aí na tela, que é o controle difuso de constitucionalidade. E o controle difuso, ele é exercitado por qualquer órgão do Poder Judiciário. Se é por qualquer órgão, pode ser em qualquer processo. Pode ser num processo, em primeira instância, numa vara civil, numa vara de fazenda pública. Pode ser no tribunal, numa câmara civil, numa câmara de direito privado, ou numa turma. Pode ser feito até no âmbito dos tribunais superiores. Nós verificaremos. Tá? Então, qualquer órgão jurisdicional pode realizar o controle difuso de constitucionalidade. Se você que está me ouvindo passar numa prova da magistratura, tomar posse, no dia seguinte, no seu primeiro julgamento, você já pode realizar um controle difuso de constitucionalidade. E por isso, difuso, pulverizado, ele é tido como não concentrado. Então, é uma outra forma de controle de constitucionalidade realizada por qualquer órgão, em qualquer processo, daí a importância do nosso estudo prático. Bom, o Supremo Tribunal Federal, ele realiza o controle concentrado? Sim, tem ações que são ajuizadas diretamente no Supremo, a ADI, Ação Direta de Inconstitucionalidade, a famosa ADIM, a ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, a ADPF, Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, por exemplo, 3 aqui situações de controle concentrado, ações que são ajuizadas diretamente no Supremo com esse objetivo. Agora, o Supremo também realiza o controle difuso de constitucionalidade? Sim. Aliás, o Supremo, nós sabemos, é o guardião da Constituição. Veja, se tem um caso concreto entre João versus Maria ou João versus Petrobras, se for recorrendo, aduzindo uma questão de constitucionalidade, você pode chegar, em última via, no Supremo Tribunal Federal através do recurso extraordinário. E o Supremo Tribunal Federal realizará um controle difuso de constitucionalidade naquele caso concreto. Então, o Supremo realiza controle de constitucionalidade concentrado ou difuso. Concentrado numa ação específica e difuso, quando tiver acoplado ali, necessariamente ali a um caso concreto, que aí foi recorrendo e chegou lá no Supremo Tribunal Federal. Bom, para a gente evoluir, eu ainda gostaria de colocar que o controle difuso de constitucionalidade, isso certamente foi mencionado, trabalhado aí nas suas aulas específicas de direito constitucional, é o sistema que se origina de um precedente muito famoso no sistema norte-americano, o célebre caso Marbury versus Madison, veja só, de 1803. É uma questão política, de sucessão de governos, de nomeação de pessoas para exercer cargo público, e isso gerou um questionamento no âmbito da Suprema Corte norte-americana, e o juiz John Marshall, ele verificou a possibilidade de controle no judiciário de atos de outros poderes, num caso concreto, em específico. É o que se chama de judicial review, a possibilidade de revisão dos atos administrativos, por exemplo, no âmbito do Poder Judiciário, no caso concreto. Veja, não seria aqui um controle em abstrato de que a lei fere a Constituição. Isso é reservado, em geral, ao controle concentrado, aquilo que a gente diz discussão de lei em tese. Por sua vez, no controle difuso de constitucionalidade, a gente trabalha uma visão de um controle concreto. Controle concreto é porque tem um caso concreto. Por isso que eu disse que pode ser uma ação que começa na primeira instância, que seja entre João e Maria, João versus Banco do Brasil, e nessa ação vai ser realizado por qualquer juiz um controle de constitucionalidade no caso concreto, um controle de constitucionalidade incidenter tanto. Isso é até uma quarta classificação que se faz. Vejam que as classificações elas se misturam quando você vai trabalhar o controle de constitucionalidade. E veja, classificação é para você melhor compreender o instituto, não é para dificultar. Às vezes o aluno torce o nariz com classificação, mas o objetivo é melhor compreender. Existe uma classificação também do controle abstrato e do controle concreto. Veja, o controle abstrato é a discussão de lei em tese.
não tem um caso concreto subjacente. É simplesmente discutir se a lei, em sentido genérico, em sentido lato, fere a Constituição. Em geral, nós temos o controle abstrato, essa discussão de lei em tese, repito, não vinculada a um caso concreto, no controle concentrado. Então, numa ação direta de inconstitucionalidade, você tem um controle, veja só, repressivo, porque a lei já existe, está sendo controlada posteriormente, depois de sua vigência, um controle jurisdicional, porque é feito pelo judiciário, um controle concentrado, porque é feito a competência concentrada do Supremo, e um controle abstrato, porque é discussão de lei em tese. Agora, é diferente numa ação entre João versus Petrobras, Caixa Econômica Federal, algo do tipo. E é possível que o juiz ou juíza do caso concreto afaste a lei para o caso concreto. Aí é um controle, veja, repressivo, porque a lei já existe e está vigindo ali, vai ser afastada. É um controle jurisdicional, porque é feito pelo judiciário, difuso, porque qualquer órgão, inclusive um órgão de primeira instância, e é um controle concreto, porque tem um caso concreto. A lei ali, ela não está sendo discutida em tese, a lei vai ser afastada para não ser aplicada àquele caso concreto. Então vocês percebem assim as classificações em exemplos diversos e a percepção que o nosso sistema é misto. O nosso sistema permite controle de constitucionalidade numa forma concentrada, que é inclusive objeto de nossas aulas aqui, os aspectos práticos, numa ação direta de inconstitucionalidade. Mas veja, aí os legitimados são restritos. Quem pode propor a ação direta de inconstitucionalidade. No controle difuso, qualquer pessoa pode ajuizar uma ação e, para resolver a questão, ter que examinar se a lei é constitucional ou não. Imaginem, eu entro com uma ação contra o município, contra o Estado, discutindo a lei municipal ou estadual que criou um tributo. Para que o juiz diga se a lei, se o tributo é devido ou não, por vezes ele vai ter que analisar se essa lei é constitucional. E isso pode ser feito num caso concreto, em específico, sem a necessidade de uma ação direta lá no Supremo. Ok? Bom, então são balizas aqui, são classificações que nos ajudam a compreender o tema. O nosso estudo é o do controle difuso. Eu ainda vou falar mais sobre a arguição dessa inconstitucionalidade. Mas vamos aqui. O controle difuso ocorre num caso concreto. Então, na quarta classificação, ele pode ser trabalhado como controle concreto. E, atenção, o reconhecimento da inconstitucionalidade naquele caso concreto se dá de modo incidental. É um controle incidental. E aí você tem que entender porque é muito aspecto processual mesmo. Eu vou falar primeiro do outro tipo de controle, que a gente poderia falar uma quinta classificação. O controle de constitucionalidade, ele pode se dar de modo direto, principal, que é por via principal ou principaliter. O controle de constitucionalidade, ele pode se dar por via principal, principaliter, ou seja, de modo direto. O que é isso? É quando o pedido da petição inicial é para reconhecer a inconstitucionalidade, para declarar a inconstitucionalidade. Porque, atenção, se o pedido da petição inicial tem esse objetivo, esta, olha como é óbvio, é a questão principal da causa. Então, repito, quando o controle de constitucionalidade é por via principal, é que a questão principal da causa é reconhecer a inconstitucionalidade. E é isso que nós temos na ação direta de inconstitucionalidade, na ADI ou ADIM. Ajuiza-se uma ação para discutir lei em tese e o objetivo é extirpar a lei do ordenamento jurídico, torná-la inconstitucional. Agora, diferente é no controle difuso. O controle difuso, você tem uma ação, volto a dizer, João contra o município do Rio de Janeiro. O objetivo aqui é, por exemplo, reconhecer que o tributo não é devido, declarar a inexistência ali do dever de pagar o tributo, ou a repetição do indébito, a repetição do valor que foi pago indevidamente. Então tem um objetivo ali específico em proteção do João. O pedido dele é não pagar o tributo, ou ter a repetição do valor que foi pago a mais. Agora, como premissa para que o juiz decida sobre isso, o julgador tem que analisar incidentalmente
como questão incidental, repito, a questão principal. Qual é a questão principal? Se o tributo é devido ou não. Mas, incidentalmente, tem que se examinar como questão prévia, como questão prejudicial, a constitucionalidade da lei que criou o tributo. Percebem? O controle de constitucionalidade não é o objeto principal da causa, é a premissa para resolver a questão principal da causa. Por isso, é um controle incidental. E se fala que é uma questão prejudicial, porque é uma questão prévia que tem que ser resolvida antes da questão principal, e essa questão prejudicial, uma vez resolvida, ela condiciona o julgamento do mérito ou da questão principal. Por quê? Porque se a lei é constitucional, o tributo pode ser devido. Se a lei for inconstitucional, o tributo não é devido. Então, percebam como funciona. Então, numa ação ajuizada em primeira instância, qualquer juiz pode fazer o controle, vai ser um controle difuso, repressivo, porque a lei já está vigindo, né? Vai ser jurisdicional, porque é o judiciário que vai realizar, vai ser um controle concreto, porque tem um caso concreto, e você também pode chamar de um controle incidental, porque o julgador vai, de forma incidental à questão principal, examinar a questão da constitucionalidade. Bom, espero que esse nosso estudo breve aqui tenha clareado melhor essas questões sobre a classificação. Esse slide que eu coloco à tela é só para demonstrar que o assunto é complexo. Veja, no nosso sistema de constitucionalidade, o controle difuso, em regra, é concreto. E o concentrado é abstrato, né? Nós já vimos. Mas é possível uma certa mistura em situações excepcionais. Tá? Não há necessariamente uma relação obrigatória de concentrado ser abstrato e difuso ser concreto. Veja, existe a representação interventiva, que é um exemplo de controle concentrado, porque tem uma competência concentrada para ser realizado, mas num plano concreto, numa situação concreta. É a tal ADI interventiva, ação direta de inconstitucionalidade interventiva, por exemplo, para viabilizar uma intervenção federal no Estado. É um exemplo bem específico, mas que nos traduz uma exceção de um controle concentrado num caso concreto. E, por sua vez, ao contrário, nós temos o controle difuso abstrato, também na via excepcional. No incidente de arguição de inconstitucionalidade em tribunal, tema que nós vamos estudar, o IAI, né, incidente de inconstitucionalidade, de arguição de inconstitucionalidade, você tem, né, o reconhecimento da inconstitucionalidade num caso concreto, mas isso pode gerar efeitos para fora do caso concreto, noção do 949, parágrafo único do CPC, dispensando a instauração de outros incidentes da mesma natureza. Então, é um controle difuso? Sim, a lei diz que é só você ler o 948, está lá escrito controle difuso, mas ele pode ter uma abstrativização, gerando efeitos para fora do caso concreto. É a mesma coisa, imagino que você tenha refletido também, controle difuso abstrato, quando na decisão do recurso extraordinário se entende por uma amplificação ali do que foi decidido, né, gerando efeitos para fora do caso concreto. Então tenha atenção, né, que essas classificações aí, elas não são totalmente separadas, estanques, elas podem, de certa maneira, se entrelaçar e você vislumbrar até situações excepcionais, né, de controle concentrado, concreto ou de controle difuso, abstrato. Bom, para a gente evoluir o controle difuso, eu queria relembrar a vocês a noção de parâmetro e de objeto. Isso também é importante aqui no nosso estudo. Parâmetro, né, é a norma supostamente violada e objeto do controle é você estudar a norma violadora. Parâmetro é a norma violada. Objeto do controle é a norma violadora. Então veja só, parâmetro no controle difuso. Qualquer norma que seja, que tenha essa forma de Constituição, mesmo se já revogada, mas desde que vigente ao tempo da ocorrência do fato. Por que isso aqui é importante você saber? Porque no controle concentrado, pense numa ADI, numa ADIM. A lei
melhor, a Constituição diz no artigo 102.1a, 102, inciso 1, a linha A, que cabe ação direta de inconstitucionalidade quando violada a Constituição Federal. Quando violada a Constituição Federal. Então, por exemplo, você vai ter uma lei federal, uma lei estadual, que viola o parâmetro Constituição Federal. Ah, Guilherme, mas e se for violada a Constituição Estadual? Não cabe ação direta de inconstitucionalidade no Supremo. O Supremo não protege esse parâmetro Constituição Estadual. Aí você tem a representação de inconstitucionalidade, lá do artigo 125, parágrafo 2º da Constituição. Que aí é para proteger a Constituição Estadual, é uma ação ajuizada perante o Tribunal Estadual, local, né? Agora, se o parâmetro é a Constituição Federal, a ação direta de inconstitucionalidade, como controle concentrado, é possível. Bom, agora voltando para o controle difuso. No controle difuso, você não precisa fazer esse parâmetro. O que eu quero dizer é que você, como juíza, como juiz de uma causa, você pode afastar uma lei por ser inconstitucional porque ela viola a Constituição do Estado ou porque ela viola a Constituição Federal. Perceba, pode ser até uma Constituição já revogada. Já revogada. Não importa, porque no controle difuso você vai analisar no momento da prática do ato qual era a Constituição que prevalecia e qual é a Constituição aqui, norma violada, que está sendo afrontada. Então você vai analisar a ocorrência do fato e, naquele momento, qual era o parâmetro que estava sendo objeto de controle, mesmo se já foi revogado. Eu quero dizer, se em 2024 você tiver a prática de um ato, supostamente tem a Constituição Federal de 88 vigente. Se em 2025 vem uma Constituição nova, Poder Constituinte aí originário cria uma nova Constituição, ainda assim vai ser possível em 2025 questionar, né, via controle difuso, que um ato praticado na época vigia a Constituição de 88, em 2024, e que aquele ato fere a Constituição então em vigente e pedir que seja afastada aquela norma. Veja, no controle difuso isso é possível. Por quê? Porque você trabalha como parâmetro qualquer norma constitucional vigente à época do fato. Então é mais amplo o exercício do controle difuso. Bom, e o objeto? O objeto no controle difuso é qualquer ato emanado do poder público. Aqui a gente está falando da norma que vai ser objeto de controle, da norma violadora do parâmetro que a gente já viu que é amplo. Veja, inexistem restrições quanto à natureza do ato questionado. Então aqui você, vou de novo fazer a comparação. Numa ação direta de inconstitucionalidade, o 102.1a da Constituição diz que o objeto tem que ser norma estadual ou federal. Tem que ser uma lei estadual ou federal, por exemplo. No controle difuso, não. Pode ser uma lei municipal, pode ser um decreto. Então, pense, você como juiz ou juíza do caso concreto, no controle difuso você pode afastar o decreto por ele ser inconstitucional, pode afastar a lei municipal por ser inconstitucional. É diferente do controle concentrado, que é mais restrito, inclusive, quanto ao objeto. Quer ver uma outra diferença? No controle concentrado, você está discutindo lei em tese, né? Então, por exemplo, é ajuizada uma ação direta de inconstitucionalidade falando de uma lei estadual que fere a Constituição e o objetivo é extirpar aquela lei do ordenamento jurídico. Se a lei for revogada, perde o objeto a ADIM, a ADI. Por quê? Porque não faz sentido mais discutir o afastamento da lei, porque ela já foi revogada. Agora, bota no controle difuso. No controle difuso tem ali o João versus Caixa Econômica Federal. E aí ele está discutindo uma lei que, né, lhe gerou danos. Pode ser que essa lei já tenha sido revogada, mas veja, ela gerou efeitos no caso concreto para o João. Então, o João pode pedir, né, o reconhecimento da sua inconstitucionalidade de modo incidental e, ainda que a lei já tenha sido revogada, mas ela gerou efeitos por um certo período. E o julgador pode afastar esses efeitos, reconhecendo a sua inconstitucionalidade. O ponto-chave, então, é se houve violação a direito subjetivo. Porque num caso concreto qualquer, tem um pedido de indenização, de declaração de
de reconhecimento de inexistência, de nulidade, algo do tipo. E aí, analisar como premissa, como questão prejudicial a questão constitucional, é por quê? Porque você não está discutindo a lei em tese, você só está analisando uma questão de um direito subjetivo, que tem como base uma questão constitucional que deve ser analisada no respectivo caso concreto. Então esse é o ponto-chave aqui. Esse primeiro bloco é justamente para a gente trabalhar o que é o controle difuso, relembrar as normas de direito constitucional, mas veja que isso nos ajuda a compreender melhor a questão da arguição dentro do processo. Isso já vai ser objeto do próximo bloco. Agradeço muito a atenção. Quem tiver alguma dúvida, você tem meu Instagram, Guilherme K. Hartmann. Vou encerrar por aqui. Nos encontramos em breve. Até lá.